7, versículo 26 ao 36. Quando acharem, digam amém. E a palavra de Deus diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Ei, lá vem o sonhador mor. Vindo, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rúben, o livrou das suas mãos, e disseram: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derramareis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto. E não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando a José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondemos sua morte? Vindo e vendemo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre eles, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, o Rúben à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram lá seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se este será ou não a túnica de teu filho? E conheceu e disse: É a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs panos de sacos nos seus lombos, e lamentou a seus filhos muito dia, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou a seu pai. Amém, igreja? Você crê que esta é a palavra de Deus? Ei, então levanta a tua mão e olha lá para o céu, porque é lá de que vem a palavra de Deus. Oh meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, Senhor. Eis aqui o meu coração. Eu te peço que neste momento o Senhor venha usar a minha boca da maneira que o Senhor quiser. Então eu te peço que neste momento o Senhor envie a tua palavra com poder e autoridade. Que quando eu abrir a minha boca, não venha ser eu a falar, mas sim o Senhor, ó Pai. Então eu te peço que neste momento o Senhor abra os céus e que o inferno se estremeça com cada palavra vindo dos céus em nome do Senhor Jesus, e que o teu povo possa se despertar do propósito, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Então eu te peço que neste momento o Senhor desce com o teu poder e com a tua glória sobre este lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glorifica a Deus e pode se assentar em nome de Jesus. O tema da nossa pregação de hoje é: desperta para o teu propósito. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: desperta para o teu propósito. E glorifica a Deus ali onde você está. Ei, igreja, olha a maneira que Deus trabalha. Olha a maneira que Deus faz. Às vezes a gente não entende. Por que a gente passa por tanta luta? Por que a gente passa por tanta dificuldade até nós alcançarmos o nosso propósito, a nossa tão esperada promessa? Olha o que José teve que passar até chegar no objetivo final, até chegar no propósito que Deus queria que ele chegasse. Ei, igreja, parece que quando a nossa vida está indo tudo certo, parece que quando a gente está indo para o caminho certo, parece que tudo se levanta contra a gente.
Quantas vezes você veio na igreja e parece que quanto mais você buscava Deus, mais buscava o propósito de Deus, parece que cada vez mais as lutas se levantavam. Quem já passou por isso? Pois é, igreja, e é verdade. Porque quando você se desperta para o teu propósito, os problemas despertam junto com você. Por exemplo, você se despertou para o teu propósito, então o inferno inteiro se levantou contra você para tentar te parar. Assim como tentaram também contra a vida de José. José primeiro foi colocado dentro de uma cova. Primeiro ele passou por isso. Depois José se tornou escravo. Depois José foi para a prisão para finalmente se tornar governador. E se nós repararmos aqui na história de José, quando José estava dentro de uma cova, os próprios irmãos de José, pessoas dentro da família, tentaram parar José. Armaram contra ele, pegaram uma túnica que era para José, roubaram dele, tiraram dele, pegaram a túnica, pegaram um animal, matou o animal, pegou o sangue do animal e colocou na túnica e levou até seu pai Jacó. E seu pai Jacó olhou e disse: essa é a túnica de meu filho morreu. E quantas vezes o diabo tenta contra a tua vida também? Quantas vezes o diabo coloca na tua cabeça que você nunca vai conseguir alcançar a tua promessa? Quantas vezes o diabo tenta armar contra a tua vida? Porque você não sabe, mas já veio ordem do inferno para tentar te matar, para tentar te parar. Só que, irmão, minha irmã, quando você sonha os mesmos sonhos que Deus, quando você tem os mesmos propósitos que Deus tem para você, o inferno pode até tentar contra a tua vida, pode até vir ordem do inferno para tentar te matar, para tentar te parar. Mas quando Deus sonha com você, não há nada que possa impedir. E nada pode parar José. Colocaram José na cova. Da cova ele foi ser escravo. De escravo ele foi para a prisão. Da prisão ele foi para governador. Às vezes você pode não entender e dizer assim: pastora, eu estou passando por tanta coisa, tanta dificuldade na minha vida. Parece que agora que eu estou querendo fazer tudo certo, parece que agora que eu estou querendo consertar tudo com Deus, agora que eu estou buscando Deus acima de tudo, parece que tudo vem contra. Parece que quando eu vou seguir um sonho, parece que tudo dá errado. Ou o inimigo envia pessoas para tentar me parar. E sabe por quê que o inimigo quer tentar te parar? Sabe por que o inimigo não quer que você desperte? Porque ele tem medo do que tem dentro de você. Porque o inimigo sabe que se ele não te parar antes mesmo de você começar, você vai voar. O inimigo sabe que se ele não te parar antes mesmo de você começar, você vai decolar. Porque isso acontece com todo aquele que sonha os sonhos de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Ainda que tudo esteja se levantando contra a tua vida, continue buscando, continue despertando o propósito que Deus colocou no teu coração. Se nesta noite você tem um propósito no teu coração de servir a Deus, e você está olhando assim pensando: mas eu mal tenho estudo, mas eu não vou conseguir, tira isso do teu coração. Porque você sonha junto com Deus. E todo aquele, escuta o que eu estou dizendo para você nesta noite, todo aquele que sonha os sonhos de Deus, esse vai decolar, esse vai ser abençoado. Se o teu sonho é reconstruir a tua família, continue firme, continua buscando, mesmo que o inferno queira te parar, mesmo que pessoas da tua própria família estejam sendo usadas pelo inimigo para dizer que você não vai conseguir, que você vai fracassar teu casamento de novo, continua, sabe por quê, igreja? Porque antes do avião ele decolar, ele vai caminhando, ele vai indo pela pista, e lá no final o avião começa a decolar para subir, e vai ser assim que vai acontecer com você também. Continua a tua caminhada, continua a tua jornada buscando a Deus, buscando os sonhos de Deus, e quando você menos esperar, assim como José saiu da cova e se tornou governador, você vai sair dessa cova que você vive, você vai sair dessa dificuldade, e Deus vai mostrar para você como vale a pena esperar e como vale a pena esperar em Deus. Então, igreja,
Coloque essa mensagem para dentro do teu coração. Mesmo que tudo pareça o contrário. Mesmo que tudo pareça que está difícil. Porque às vezes o inimigo usa pessoas da nossa própria família para tentar nos desencorajar. Parece que quando finalmente a gente está colocando o nosso pé para pegar a nossa bênção, para pegar a nossa promessa, para correr atrás dos nossos sonhos, parece que o inimigo vem e tenta te parar. Aí ele vem e coloca o medo, porque ele sabe que o medo vai te impedir de você ir adiante. Aí o inimigo vem e coloca uma doença na tua família, porque ele sabe que isso vai te fazer parar. Porque ele sabe que isso vai te fazer regredir. Mas você tem que olhar para o teu inimigo e tem que dizer assim para ele: chega, acabou o teu reinado. Acabou o teu reinado na minha história, porque eu sonho os sonhos de Deus. Então se você está sonhando os sonhos de Deus, se você tem os propósitos com Deus, então glorifica a Deus aí neste momento, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, igreja, que está na hora de você despertar o teu propósito. Está na hora de você despertar o melhor que há em você. E o inimigo tem medo, porque o inimigo sabe que se você despertar, o teu marido vai despertar junto com você. O inimigo sabe que se você despertar, a tua filha vai despertar junto com você. Então mesmo que a caminhada esteja dura, mesmo que a caminhada esteja difícil, continua indo, continua caminhando, continua decolando, porque o inimigo vai ter que aplaudir a tua vitória. Todos os teus inimigos vão ter que aplaudir o que Deus vai fazer na tua vida. Os próprios irmãos de José forjaram a morte dele. Os próprios irmãos de José zombaram de José, mas tiveram que aplaudir, sabe por quê? Porque o que Deus faz e o que Deus vai fazer na tua vida, até os teus inimigos, até aqueles que duvidaram, vão ter que aplaudir a glória que Deus vai derramar sobre a tua vida e sobre a tua família. Então glorifica a Deus aí onde você está. Tira esse pensamento de dentro do teu coração. Para de dizer assim: eu acho que Deus errou quando me escolheu. Para de dizer isso. Para de se rebaixar, porque Deus não errou quando Ele escolheu você. José, ele podia ter pensado: Deus me escolheu, mas por que será que eu estou dentro dessa cova? Deus me escolheu, por que será que eu vim para a prisão? Por que será que levou todos esses anos? José podia ter pensado isso, mas ele preferiu continuar sonhando os sonhos de Deus. Ele preferiu confiar em Deus acima de tudo. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando Ele ungiu a tua cabeça. Deus não errou porque Deus não erra. Deus te escolheu, você pode ser incapaz hoje, mas Deus está te capacitando nesta noite. Você pode não saber hoje, mas igreja, Deus não escolhe os capacitados, Ele mesmo capacita os seus. Então Deus não errou quando te escolheu. Deus sabe, Deus faz tudo perfeito. E você vai ver que quando você despertar para esse propósito, para o teu chamado, você vai arrebentar. Você vai ser usada por Deus tão grande, que você vai esquecer de todo o sofrimento, que você vai esquecer de todo o medo que ficou. Não deixe o inimigo apagar teu brilho. Você tem um brilho lindo. Começa a brilhar de novo. Começa a sonhar de novo. Cadê aquela mulher sonhadora? Cadê aquele homem sonhador? Cadê? Ei, volta. Olha para o teu Jesus, olha para Deus, foi Ele que te escolheu. E Ele está dizendo assim: o mundo está dizendo incapaz, mas eu estou dizendo escolhido. O mundo está dizendo derrotado, mas é esse que o mundo diz derrotado, que eu vou pegar e vou fazer você sentar à mesa. Esse que o mundo está dizendo que não vai conseguir. Esse que é o último da fila pelo mundo, vai ser esse que eu vou colocar em primeiro, vai ser esse que eu vou exaltar. Então, igreja, desperta o teu propósito, desperta o brilho que há em você. Ei, antes de você buscar bênção, antes de você buscar dinheiro, busque o propósito que Deus tem para você. E quando Deus começar a te usar da maneira que Ele quer, você vai esquecer de toda a tristeza,
Quando o diabo achou que tu ia calar a tua voz, quando o diabo achou que tu ia ter que parar, aí vem Deus, aí vem o Espírito Santo, começa a operar na tua vida e começa te curando. Ei, o inferno achou que essa doença iria te parar, o inferno achou que essa doença iria te calar, mas o que o inferno não contava é que o Espírito Santo ia operar na tua vida a cura. Deixa o inferno armar contra a tua vida, que quanto mais eles armar, mais humilhados eles vão ser. Então glorifica a Deus aí onde você está, igreja. Ei, deixa Deus agir. Mas você pode estar dizendo assim: mas ela não está na igreja, não está vindo na igreja, está seguindo o mundo. Ei, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer tudo no tempo dele. Porque eu e a Beth, a minha avó, também estávamos orando há muito tempo, há muitos anos, pelo meu tio. E a gente achou, eu até cheguei ao pregadora, até achei que já não tinha mais solução, porque estava enterrado nas drogas, estava mexendo com coisa errada. E quando a gente menos imaginou, quando a gente deixou para o Espírito Santo trabalhar, ele fez a obra dele. E hoje, graças a Deus, o Espírito Santo cumpriu o propósito dele na vida dele. E hoje ele está na presença de Deus. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Os teus filhos podem não estar hoje no caminho de Deus, mas se você entregar para Deus o teu propósito, entregar para Deus a tua família, Ele vai fazer a boa obra. Então, igreja, não interessa o tempo, não interessa quanto tempo vai levar, o que interessa é que Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, inferno nenhum, nada pode impedir o agir de Deus na tua casa, na tua família. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: nada pode impedir o agir de Deus na minha casa. Então glorifica a Deus aí onde você está. Ei, você aí do outro lado. Ei, talvez as coisas não estejam como você gostaria. Talvez pareça que tudo está dando o contrário, é dificuldade atrás de dificuldade, é doença, cura uma coisa, aparece outra. Mas sabe por que tudo isso está acontecendo na tua vida? É o diabo tentando te fazer parar. É o diabo tentando fazer você desencorajar. Mas meu irmão, minha irmã, uma coisa eu quero dizer para você nesta noite. Se José tivesse olhado para o tempo, tivesse olhado para a situação dele, ele teria se desviado de Deus. Mas ele preferiu sonhar o sonho de Deus, preferiu continuar o propósito de Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você nesta noite é: olha para Deus, olha somente para Jesus, porque Ele tem um plano perfeito para a tua vida. E o inferno está tentando te fazer parar, porque ele sabe o que tem dentro de você, ele tem medo disso. É por isso que todas as vezes que você está indo no caminho certo, ele vai tentar te fazer parar. Mas meu irmão, não pare não, porque não chegou a hora de parar. Não chegou a hora de parar. Continua a tua caminhada, continua a tua jornada, porque Deus vai fazer a boa obra dele na tua vida, porque o plano de Deus é perfeito. Deixe o inimigo armar, deixe o inimigo zombar, porque eles vão ter que aplaudir a boa obra que Deus vai fazer na tua vida. Então glorifica a Deus aí onde você está. Eu quero convidar você neste momento a se colocar de joelho. Quem puder, em nome de Jesus,